Olá, e bem-vindo à transmissão. Meu nome é Benjamin. Estou muito feliz que você está ouvindo agora. Eu sei que Deus apontou este vídeo para você por uma razão, porque hoje Ele quer mudar sua vida, para sempre. Não importa como o diabo tem atacado você pessoalmente, atacado seu negócio ou atacado sua família. Tudo o que é preciso é um toque de Deus para mudar sua vida para sempre. E agora, vou mostrar a você na Bíblia como você pode receber esse toque de Deus. E veja a mudança em sua vida, que tem um impacto nas gerações futuras. Eu intitulei a mensagem de hoje, Quando eu sou de Eu farei. Vamos começar fazendo a pergunta: a quem estou me referindo quando digo eu sou? Bem, eu encorajo você a ter sua Bíblia com você agora, porque é de lá que vou mostrar a você. Vamos para o segundo livro da Bíblia. O livro do Êxodo, capítulo 3. Vou ler da versão King James atualizada da Bíblia, mas você pode ler de qualquer tradução que preferir. Vou começar no versículo 9, e diz: Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, portanto, e eu te enviarei a Faraó para que possas trazer o meu povo. É importante notar antes de continuarmos no versículo número 10, que é Deus falando com Moisés. Ele diz: Vem agora, portanto, e eu te enviarei a Faraó, para que possas trazer o meu povo, os filhos de Israel, para fora do Egito. Mas Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que eu vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Então ele disse: Certamente estarei com você, e isto será um sinal para você de que eu te enviei. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: De fato, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que devo dizer a eles? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Antes de continuarmos com esta mensagem, quero tirar um momento e me juntar a mim em oração. Pai Celestial, eu te agradeço por tua palavra. Obrigado pela eficácia dela. Obrigado porque tua palavra é poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Obrigado porque tua palavra não volta para ti vazia. Agradeço por cada pessoa que está sintonizada agora, que está ouvindo minha voz. Eu oro para que haja uma reviravolta em cada situação difícil de suas vidas. Que eles não saiam desta transmissão da mesma forma que vieram. Que tenha um impacto, de longo alcance, nas pessoas e suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Então Deus acabou de se revelar como Eu sou. O que isso significa? Eu sou eterno e imutável. Vamos olhar para o Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo. Mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se você não sabia disso, Deus opera fora da restrição do tempo. Deus não é limitado por um começo, e ele não é limitado por um fim. Na verdade, a Bíblia diz que ele é o princípio e ele é o fim. Ninguém criou Deus. Deus estava lá. Ele já existia, de eternidade a eternidade, de sempre a sempre. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: Porque eu sou o Senhor, e eu não mudo. É impossível para Deus mudar. Sua natureza não muda. Sua palavra não muda. E sua capacidade não muda. O que ele diz não muda. O que ele pode fazer não muda. E o que ele está disposto a fazer não muda. Então isso significa que o mesmo Deus que lemos na Bíblia está vivo e ativo hoje. Há 2000 anos, Jesus caminhou pela terra. Mas não há diferença entre o Jesus de então e o Jesus de agora. Há
Única diferença é que ele está ressuscitado e sentado à direita do Pai. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É muito comum para o homem mudar. Talvez você tenha mudado. Tenho certeza de que você não gosta das mesmas coisas que gostava no ano passado. Você tem uma nova comida favorita ou um novo filme favorito. Se você está na escola, tem uma nova matéria favorita. Seu professor mudou. Sua nota mudou. Talvez você tenha mudado os esportes que pratica. Mas Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem. Deus não tem os mesmos atributos do homem que muda. Talvez seu corte de cabelo tenha mudado. Talvez você seja mulher e tingiu seu cabelo de cor diferente. Ou um homem e tenha tingido seu cabelo de uma cor diferente. Talvez seu estilo de roupa seja diferente. No ano passado, você gostava de usar roupas sociais. Mas este ano você gosta de usar roupas esportivas. É muito comum o homem mudar. Mas, para toda a sua existência, para sempre. Deus tem sido, Ele é, e Ele sempre será o mesmo, para sempre. Vamos olhar para um exemplo. Pegue James Bond como exemplo, o ator que o interpreta. Durante o filme, é possível ele dizer: "Eu sou James Bond." Mas depois do filme, ele não é mais James Bond. Ele não anda pela cidade dele. Ele não esbarra nas pessoas e diz: "Eu sou James Bond." Ele diz: "Isso foi apenas por um tempo, mas ele mudou." Ele diz: "Eu fui James Bond." No filme, eu fui James Bond, mas agora sou eu. Eu sou diferente. Eu fui James Bond. Deus não era. Ele não é o eu fui. Ele é o eu sou. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Deus disse: "Se você diligentemente ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e fizer o que é certo aos seus olhos. Preste atenção aos seus mandamentos e guarde todos os seus estatutos. Não colocarei sobre você nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura." Eu sou o Senhor que te cura. Deus não disse que eu serei o Senhor que te cura. Ele não disse que eu fui o Deus que te cura. Deus não muda. O que significa que ele ainda é o eu sou o Senhor que te cura. Um médico não diz: "Eu fui um médico" ou "Eu serei um médico." Quando ele está entrando na sua sala de cirurgia, se você vai fazer uma cirurgia, ele não entra e diz: "Olá, fulano de tal. Eu fui o doutor Badalini." Se eu fosse um médico, eu não diria: "Eu fui o doutor Badalini e estou aqui para fazer seu exame." Eu serei o doutor Badalini e estou aqui para fazer seu exame. Eu sou o doutor Badalini e estou aqui para fazer seu exame. Da mesma forma, Deus não diz: "Eu fui Deus que poderia te curar." Ele não diz: "Eu serei Deus que te cura." Ele diz: "Eu sou o Senhor, seu curador." Deus não fez apenas essa declaração e se afastou dela, só para dizer algo, só para dar um serviço de boca. Não, ele realmente provou que é o Senhor que te cura. Para provar que ele era o "Eu sou o Senhor que te cura", ele manteve toda a nação de Israel em perfeita saúde enquanto viajavam por 40 anos no deserto. Salmo 105, 37 diz: "Deus trouxe Israel, também, com prata e ouro, e não havia uma pessoa fraca entre suas tribos." Quando li isso, perguntei a mim mesmo: o que significa a palavra fraca? F-E-L-A-V-I-O. Fraco. Fraca significa a pior doença na pior enfermidade. Significa lepra, câncer, um derrame ou ataque cardíaco. Mas deixe espaço para dores, tornozelos quebrado, artrite, dor muscular. Deixe espaço para resfriados, gripe, influenza, coisas assim. Então eu pesquisei. E fraca significa. Fraca refere-se a um estado, fraqueza física ou fragilidade, muitas vezes devido à doença, desnutrição, envelhecimento ou uma condição médica.
descreve alguém que carece de força, energia ou vitalidade, tornando-o facilmente fatigado ou incapaz de realizar atividades normais. Então, se não havia uma pessoa fraca em toda a nação de Israel, que na época tinha uma população estimada em cerca de 3 milhões de pessoas. Você consegue imaginar isso? 3 milhões de pessoas e nenhuma fraca. Isso significa que você poderia inserir qualquer uma dessas coisas que fraca significa nessa frase. Não havia uma pessoa fisicamente fraca entre sua tribo. Não havia uma pessoa frágil entre suas tribos. Não havia uma pessoa propensa a doenças. Não havia uma pessoa propensa à desnutrição. Não havia uma pessoa com condição médica. Não havia uma pessoa que carecesse de força. Não havia uma pessoa que carecesse de energia. E não havia uma pessoa que carecesse de vitalidade. Porque Deus os manteve todos em perfeita saúde por 40 anos. E essa será a sua história também. Deus manterá você e sua família em perfeita saúde pelo resto de seus dias. Se você acredita nisso, pode dizer amém. Dissemos anteriormente que Deus não muda. Então, se ele foi capaz de fazer isso pelos israelitas enquanto eles vagavam no deserto, o poder de Deus não desaparece. Seu poder estava ativo com os israelitas. Estava ativo no Antigo Testamento. Estava ativo no ministério de Jesus, nos evangelhos. Estava ativo na igreja primitiva, nas epístolas, nos últimos livros do Novo Testamento. E seu poder ainda está ativo hoje. Ele não era apenas o Senhor que cura os israelitas. Ele não era apenas o Senhor que cura os israelitas no Novo Testamento. Ele não era apenas o Senhor que curou os primeiros crentes na igreja. Ele é o Senhor que te cura agora. Amém. João, capítulo 11, versículo 21. Para 25. 11. Versículo 21 a 25. Agora, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse a ela: Teu irmão ressuscitará. E Marta disse a ele: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Mas Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta pensava que o poder de Jesus estava no passado, pensava que estava no futuro, pensava que era para outra pessoa. Ela não pensava que Jesus era o eu sou. Ela pensava que ele era o eu fui ou o eu serei. Mas Jesus a repreendeu e disse: Eu sou a ressurreição. Ele não disse: Eu fui a ressurreição. Ele não disse: Eu serei a ressurreição. Ele não disse: Eu costumava carregar o poder de Deus ou um dia carregarei o poder de Deus. Ele disse: Eu sou a ressurreição. Ele disse: Eu carrego o poder de Deus. Ele disse: Eu sou capaz de ressuscitar seu irmão Lázaro dos mortos. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui está outro exemplo de alguém que pensava que Deus era o eu fui. O diabo, no início dos tempos, no jardim do Éden, tentou convencer Eva de que Deus era o eu fui. O diabo disse a Eva: Deus realmente disse isso. E sim, ele realmente disse. Mas Eva pensou que talvez ele tivesse voltado atrás em sua palavra. Talvez ele tenha dito: Eu fui quem disse isso, ou eu direi isso um dia. Meus mandamentos importarão um dia, mas eles realmente não importam agora. Não, esse não era o caso. Os mandamentos de Deus importavam naquela época, e o diabo mentiu para Eva. Deus não é o eu fui. Deus não é o eu serei. Deus é o grande eu sou. Quando eu sou de eu farei, abra sua Bíblia comigo no livro de Marta, capítulo 8, o primeiro livro do Novo Testamento. Vou começar a ler no segundo versículo. Diz assim: E eis que um leproso veio e adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar.
Então Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente, sua lepra foi purificada. A questão surgiu aqui: Senhor, estás disposto a me curar? E Jesus disse: Sim, estou disposto a te curar. E quando Jesus disse: Sim, estou disposto a te curar, ele não estava falando apenas para aquele homem, mas estava falando para toda a humanidade, vivendo ao mesmo tempo que ele. E todas as pessoas distantes, incluindo você e eu. Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que o que Jesus disse a um, ele, a todos. Porque Deus não se importa com a cor da sua pele, ele não se importa com o trabalho que você faz, quanto dinheiro você ganha, com que frequência você vai à igreja. Os princípios dele se aplicam a você. Se Deus disse que ele vai curar uma pessoa, isso significa que ele vai curar você. Você não é um caso especial. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. O que você está passando, Deus é capaz de te curar. Ele é capaz de te libertar. Ele vai te libertar disso. Ele vai te curar da sua enfermidade, e ele vai te curar da sua doença. Não importa o que o médico disse. Não importa se o médico disse que nunca vimos essa doença antes. Não importa se eles disseram, essa doença, essa enfermidade, essa doença é tão única que nem temos um nome para ela. Que vamos nomeá-la com o seu nome. Deus disse que essa enfermidade, essa doença, essa moléstia que o diabo colocou no seu corpo não me surpreende. Na verdade, estou disposto e capaz de curá-la. Agora mesmo. Vamos continuar lendo nesse capítulo nos versículos 5 a 7. Agora, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião veio até ele, suplicando-lhe, dizendo: Senhor, meu servo está em casa, paralisado, terrivelmente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Novamente, nós vemos Jesus dizendo: Eu irei. Se Jesus pôde dizer: Eu irei ao leproso. Se ele pôde dizer: Eu irei ao centurião. Jesus pode dizer: Eu irei à sua situação. Jesus disse: Eu irei a multidões de pessoas. Marta 12:15. Mas quando Jesus soube disso, ele se retirou de lá. E grandes multidões o seguiram, e ele os curou a todos. Lucas 6:19. E toda a multidão procurava tocá-lo, pois saía dele poder que os curava. A todos. Deus. Jesus não olhou para algumas pessoas na multidão e disse: Eu não estou disposto a curar você. Ele não olhou para a pessoa à sua esquerda e disse: Estou disposto a curar você. E então olhou para a pessoa à sua direita e disse: Eu não estou disposto a curar você. Ele disse: Estou disposto a curar cada pessoa que deseja um toque meu. Que tem fome e sede do poder que eu carrego, da unção de cura que eu carrego. E isso deve ser você. Você deve ter uma fome dentro de você que diz: Eu não estou disposto a suportar essa doença mais. Eu não estou disposto a suportar essa enfermidade mais. Estou entregando isso a Deus e confiando em Jesus para me curar neste exato momento. E ao fazer isso, essa será a sua história. E eu acredito que isso está acontecendo para você e sua família neste exato momento. Se você acredita nisso, diga: Amém. Deus disse a toda a nação: Eu vou curar vocês. Vamos ler o Salmo 105, versículo 37 novamente. Diz que Deus também os tirou. Falando sobre os israelitas, com prata e ouro, e não havia nenhum fraco entre suas tribos. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Mas agora Deus obteve um ministério mais excelente, na medida em que ele também é mediador de uma aliança melhor, que foi estabelecida sobre promessas melhores. Isso está dizendo, havia a antiga aliança, havia a aliança com os israelitas, que os mantinha curados, mas Jesus criou a nova aliança, a melhor aliança, baseada em promessas melhores. Então, se Deus foi capaz de curar uma nação inteira,
Se Deus estava disposto a mantê-los todos curados, em perfeita saúde, em uma aliança melhor, baseada em promessas melhores, o que ele poderia estar disposto a fazer na sua situação? O que poderia ser possível na sua família, na sua vida, no seu corpo e na sua mente? Jesus disse: Estou disposto a receber feridas nas minhas costas, para que você seja curado. Isaías 53, versículos 1 a 5. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele cresceu diante dele como um renovo tenro, e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura. E quando vimos, não havia beleza que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E nós escondemos, como que, nossos rostos dele. Ele foi desprezado, e ainda assim não o estimamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado, ferido por Deus e afligido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Veja, isso. Ele foi esmagado por nossas iniquidades, falando sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus tomou 39 chicotadas de um oficial romano em suas costas. Não por diversão, mas porque ele estava disposto a receber essas chicotadas. Para receber uma surra em seu corpo, para que você não precise receber uma surra no seu corpo. Ele tomou a doença que o diabo quer colocar em você e a colocou sobre si mesmo, para que ele a tirasse de você e a carregasse em seu lugar. Para que você pudesse andar em perfeita saúde durante toda a sua vida. Jesus não precisava receber aquelas chicotadas, ele não precisava levar sua doença, e ele não precisava levar sua enfermidade. Mas ele disse que está disposto a fazer isso. Estou disposto a fazer isso por você, seja qual for o seu nome. Quem quer que você seja, ouvindo-me agora, estou tão feliz que você está, para que esta revelação possa ser dada a você. Que você não precisa viver na doença. Que você não precisa viver com câncer, preocupado se vai morrer hoje ou não. Mas que você pode viver em perfeita saúde, sabendo que Jesus levou suas enfermidades. Sabendo que Jesus levou suas doenças e suas aflições. Número 3. Eu sou ainda diz eu farei. Deus não disse eu farei em tempos passados. Ele ainda está dizendo, eu farei. Hebreus 13.8 novamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. Se Jesus estava dizendo, eu farei ao leproso. Se Jesus estava dizendo, eu farei ao centurião. Ele ainda está dizendo, eu farei a todos que vêm a ele e pedem, com fé, para serem curados de sua enfermidade ou doença. Jesus disse que enviará o sinal dele, dizendo, eu farei a todos aqueles que acreditam. Marta 16:15. E Jesus disse aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo isso aos seus discípulos. As pessoas que ele estava enviando quando estava se preparando para ascender ao céu. Ele não apenas disse, eu farei, e deixou por isso mesmo. Mas ele comissionou seus discípulos a irem e cumprirem a declaração de eu farei. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Eles pegarão em certas coisas, serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus comissionou seus discípulos, seus seguidores, incluindo você e eu, a levar a mensagem de eu farei, a carregar o poder da mensagem de eu farei, a impor as mãos sobre os enfermos e vê-los se recuperar. Não para vê-los sofrer na incredulidade, na dúvida, na doença e na enfermidade, mas para vê-los se recuperar e viver seus dias com força, energia e vitalidade.
Jesus disse: Eu enviarei meus seguidores para continuar a obra do Eu Sou. João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, e fará obras maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Quando Jesus ascendeu ao céu e deixou a terra, ele nos deixou. Ele nos batizou com o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo a todos que o desejassem, para que possamos carregar o mesmo poder em nossos corpos que curou enfermidades e doenças. Romano 8, 11. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você e vivifica seu corpo mortal. O mesmo Espírito, o mesmo eu sou, o mesmo eu farei que fez o corpo morto e sem vida de Jesus voltar à vida habita em você e você pode liberá-lo através da grande comissão. O eu sou disse eu farei, e é hora de receber sua cura. Marta capítulo 5. Agora, uma certa mulher tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Preste atenção a esta história porque este é o modelo para você receber sua cura. Agora, uma certa mulher tinha um fluxo de sangue por 12 anos e havia sofrido muito nas mãos de muitos médicos. Ela havia gastado tudo o que tinha e não melhorou, mas, ao contrário, piorou. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio por trás dele na multidão e tocou sua roupa, pois ela disse: Se eu apenas tocar suas vestes, ficarei curada. E imediatamente, a fonte de seu sangue secou e ela sentiu em seu corpo que estava curada da aflição. E Jesus, imediatamente, sabendo em si mesmo que o poder havia saído dele, virou-se na multidão e disse: Quem tocou minhas roupas? Mas seus discípulos lhe disseram: Você vê a multidão te apertando, e você pergunta: Quem me tocou? E ele olhou ao redor para ver quem tinha feito isso. Mas a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que lhe havia acontecido, veio e se prostrou diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e seja curada da tua aflição. Você quer saber o que aconteceu aqui? Você quer saber o que aconteceu com aquela mulher? A primeira coisa que aconteceu foi que alguém lhe contou a mensagem do Eu Sou. Ninguém lhe contou a mensagem do Eu Serei. Veja, ela havia passado toda a sua vida até este ponto. Os últimos 12 anos de sua vida. Gastando tudo o que tinha. Cada dólar que ela já havia ganhado. Cada dólar que ela continuava a ganhar. Cada momento de tempo que ela tinha, buscando uma maneira de receber sua cura. Para se livrar desse fluxo e problema de sangue em seu corpo. Mas alguém lhe contou a mensagem. Disseram-lhe que Jesus era capaz e estava disposto a curá-la. E ela acreditou no que lhe disseram. Da mesma forma, estou lhe dizendo agora que Jesus está disposto e é capaz de curá-lo neste exato momento. E é sua escolha acreditar na mensagem ou não. Se é sua porção receber essa cura ou não, depende de você. Mas ela agiu com fé. Ela disse: Se o que essa pessoa me disse é verdade, vou tocar a barra da veste de Jesus. Vou me conectar com o poder de Deus. E serei curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Sua expectativa foi atendida. Então, qual é a sua expectativa? Sua expectativa é que em poucos momentos, quando eu orar, você vai receber sua cura. Ou sua expectativa é que você vai viver o resto da sua vida em doença e enfermidade. Preocupando-se, a cada dia, você vai conseguir ver o casamento da sua filha, o casamento do seu filho, a formatura do seu filho, o nascimento do seu neto. Vou conseguir acordar e ver o amanhã. Mas eu declaro, profetizo e decreto sobre a sua vida que, se você acreditar no que estou dizendo e receber a cura, você viverá. E não morrerá. E viverá. Para declarar as obras gloriosas do Senhor.
Então, agora mesmo, quero que você diga isso em voz alta. Diga: Senhor, eu desejo um toque do seu poder. Cure-me agora. Eu recebo sua cura. Jesus, obrigado por morrer na cruz. Por receber açoites nas suas costas, para que pelas suas feridas eu fosse curado. Eu recebo essa cura agora. Eu libero minha fé para a cura. Eu recebo o toque do seu poder. Do topo da minha cabeça até a planta dos meus pés. Sua vida habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Jesus dos mortos habita em mim. Vivifica meu corpo mortal. Em nome de Jesus, agora deixe-me orar por você, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, cure esta pessoa, sob o som da minha voz. Eu amaldiçoo toda cegueira, eu amaldiçoo todo espírito surdo, eu amaldiçoo todo espírito mudo. Eu ordeno que você seja liberto, eu ordeno que sua língua seja solta, eu ordeno que seus olhos vejam, eu ordeno que seus ouvidos se abram. Eu amaldiçoo o câncer desde sua raiz, todo tumor em seu corpo, toda doença do sangue, eu amaldiçoo. Eu ordeno que você seja curado. Eu ordeno que todo tumor seque. Eu ordeno que seu corpo, do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, viva e não morra. Eu ordeno que você viva uma vida longa, livre de doença e enfermidades. A Bíblia diz: com longos dias, eu te satisfarei. E nós recebemos essa porção hoje. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pelo seu testemunho. O que você não conseguia fazer antes? Se você não conseguia mover o seu ombro, comece a mover o seu ombro. Se você não conseguia ouvir com o seu ouvido esquerdo, cubra o seu ouvido direito, cubra o seu bom ouvido e comece a testar o que você consegue ouvir com o seu ouvido esquerdo, com o seu novo ouvido que Deus te deu. Teste o que você não conseguia fazer antes. E me conte qual é o seu testemunho nos comentários para encorajar os outros que estão ouvindo agora. Mas eu tenho uma última coisa a dizer a você. Não importa quão saudável você seja ou quanto tempo você viva na Terra. Se você não fizer as pazes com Deus, se você não confessar seus pecados, se você não se arrepender, se você não for perdoado dos seus pecados, você não conseguirá chegar ao céu. Não importa quantas vezes eu ore por você. Não importa quantas vezes você é batizado ou toma a comunhão. Não importa o quão comprometido você esteja em ir à igreja. Não importa quanto dinheiro você dê à igreja. Você deve nascer de novo. Jesus disse: não se surpreenda que eu diga a você que você deve nascer de novo. O que isso significa? Significa que você deve confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então você será salvo. Talvez ninguém nunca tenha te dito que você precisava ser salvo antes disso, que você precisava ser perdoado dos seus pecados para ir para o céu. E você quer tomar essa decisão hoje? Ou talvez em algum momento você fez parte da igreja, fez parte da fé e foi perdoado dos seus pecados. Mas algo aconteceu, uma falência, um divórcio, a perda de um ente querido, uma doença ou enfermidade repentina, a perda de um emprego. Algo aconteceu que fez você se afastar, voltar ao pecado. Mas hoje você diz: Senhor, estou virando as costas para o pecado e estou correndo de volta para você, assim como o filho pródigo fez. Ou talvez você queira saber que você sabe que está a caminho do céu. Eu quero que você ore comigo agora, em voz alta e do seu coração. Não como um recital, mas para que você saiba as palavras para orar, para ser perdoado dos seus pecados. E Deus no céu ouvirá você quando você orar esta oração genuinamente, do seu coração, com fé. Então repita essas palavras depois de mim em voz alta. Diga: Pai Celestial, em nome de Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio no meu coração. Você ressuscitou Jesus dos mortos. Eu confesso com a minha boca: Jesus é o Senhor e meu Salvador. Neste momento, eu recebo o perdão pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo, eu sou curado e eu sou libertado.
Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração, bem-vindo à família de Deus. Seus pecados estão perdoados. Você acaba de tomar a maior decisão que você jamais fará. Deixe-me saber que você orou essa oração nos comentários abaixo, para que eu possa te nomear especificamente em minhas orações todos os dias. Eu te amo tanto. Obrigado por tomar essa decisão. Você acabou de mudar o destino da sua vida. Você está garantido no seu caminho para o céu. Agora vá, e não peques mais. Viva uma vida santa e veja como Deus muda a sua vida. Veja como Deus muda a vida da sua família ao seu redor. À medida que eles tomam essa mesma decisão, toda a sua história muda. Para onde você deveria ir? Onde o diabo havia planejado que você estivesse, isso muda a partir de hoje. E você se alinha com o plano e propósito perfeitos de Deus para a sua vida. Eu te amo. Deus te ama. Muito obrigado por ouvir.